Um dia eu estava na Escola Técnica Federal do Amazonas, convertido há um ano, mais ou menos, devia ser 1975. Eu queria muito que alguém de Manaus que estivesse me vendo e tivesse acesso aos arquivos da crítica. Eu não duvido do fenômeno não, viu? Da crítica, do Jornal do Comércio, do Diário da Tarde, de todos os jornais do dia seguinte ao fenômeno. Porque eu estava numa aula de física. Isso deve ser fácil achar até pela internet. Não, porque naquele tempo não tinha internet e os jornais não escaneiam para trás. Não escaneiam para trás. Eles escaneiam, eles começaram a botar, tem muito pouca coisa para trás que escanearam. Mas você não acha. Você não entra no arquivo do Globo e vai até o Globo número 1. Você não passa de 1990 e pouco para trás, 80, não vai para trás. Ainda mais de Manaus. Se não for lá para abrir a pastinha, ficar vendo arquivo por arquivo, não vai achar não. Mas está lá. Porque eu já tinha 19 anos de idade, pregava o evangelho com a mesma cabeça de olho aberto que eu prego hoje. E mais 4.000 na Escola Técnica Federal. E a cidade inteira vimos. Assistindo uma aula. Dentro da classe, professor Bessa, professor muito bom de física, cético até onde se podia ir. Não é? Fazia questão de cada aula, ele tinha que chegar com alguma coisa para desmontar alguma crença. E gente boa demais. E nesse dia nós estávamos lá, ele lá fazendo algumas demonstrações de fenômenos físicos, quando de repente a gente ouve aquela gritaria do lado de fora da escola. Aí correu todo mundo para a janela, devia ter umas 4, 5 janelas em cada classe. Nós olhamos para a parte da frente, eu estava bem perto dele, nós fomos praticamente juntos para a janela. Quando nós olhamos, tinha uma multidão enchendo a frente da escola, e nós olhamos para cima, que estava todo mundo olhando para cima. Meu amigo, tinha uma montanha passando em cima da gente. Montanha. Parecia um pão de açúcar. Peraí, mas tinha forma. Parecia uma traça. Foi a coisa mais chocante que eu já vi na minha vida. E quando eu vejo esses negócios aí, passou um cilindro, um disco não sei o quê, luz, isso, aquilo não. Aquilo ali era noite. Parecia, a cor era de um marrom escuro indefinível. Mais brilhante, de forma que a noite... Não era brilhante. Mas como a noite enxergava? Era fosco, porque de dentro desse objeto imenso, por furinhos mínimos, você via vazar uma luz de uma claridade tão distinta do que se via, de modo que era uma traça, uma traça montanhosa, voando lentamente, com luz vazando por todos os lados, sem um ruído. Passou calmo em cima de nós, fez a volta pelo Rio Negro. Era tão grande que do outro lado do Rio Negro, que são 8 quilômetros de distância de rio, você a via ainda enorme. Continuou fazendo evoluções pelo Rio Negro. A mãe dos meus filhos, o pai, a mãe dela, e o pai dela era capitão de mar e guerra, na cidade de Manaus, era a terceira pessoa na hierarquia da ditadura lá. Reuniu os marinheiros todos e ficaram na capitania dos portos tentando examinar aquilo por todos os meios, chocados. Foi tirado foto? Naquele tempo não era como hoje, meu irmão, que todo mundo tem foto até na cutícula, né? Não existia isso. Eu estou falando em 1975, era a idade da pedra ainda. Faz pouco tempo, mas tecnologicamente é um tempo antigo. Tenta definir melhor o tamanho disso pra gente, Caio. É muito difícil. Um navio, o tamanho do navio maior. Era imenso. Poderia ser um transatlântico passando na cabeça da gente o tamanho do negócio. Era imenso. Talvez fosse maior. Porque um transatlântico do outro lado do Rio Negro, a 8 quilômetros de distância mesmo, não ficaria tão chocantemente ainda grande. Aquela coisa poderosa, está lá, procurar nos jornais. E agora eu quero ver o cara que vem dizer que eu sou doido. Agora, e não somente eu, se eu tivesse visto sozinho, eu ainda ia bater em quem dissesse que eu não tinha visto. Agora, eu e mais uma classe inteira, a cidade inteira, e ninguém ficou com variáveis do fenômeno. Ninguém disse é um charuto, é não sei o que. Não, a unanimidade
da forma é tão grande que isso me leva para uma outra questão. Por que nós nos tornamos tão descrentes? Quando eu ouço falar de óbvio... A gente tem medo de crer nas coisas. Quando eu ouço falar disso, e eu sou um cara desassombrado, não tenho medo das coisas. Quem crê em Jesus não tem medo de mais nada. Não, tem medo de crer e achar que está perdendo a fé. Nada, abre qualquer pacote, nem qualquer outra criatura. Então vamos rasgar. Cadê a criatura? Vem cá, criatura, cadê você, bicho? Eu sou de Jesus, eu não tenho medo. Agora, essa coisa que me faz ver uma multidão enorme de pessoas no mundo inteiro, na terra inteira, vendo as mesmas coisas e não são cridas, se parece, sabe com o quê? Com duas outras, muito na moda também. Por exemplo, o Jesus histórico. O Jesus histórico não existe para arqueologia. Começou a existir agora, que encontraram essa tumbinha lá de Tiago, não sei o quê, irmão de Jesus em Jerusalém, uma tumbeca. Aí não, existe uma evidência que Jesus foi histórico. Agora, Pôncio Pilatos não era histórico. Até que acharam uma pedra em Samaria escrito Pôncio Pilatos. Nós estamos nessa era de que o testemunho humano e cocô é a mesma coisa. Ao mesmo tempo, nós estamos na era em que faz um pedacinho de osso, de qualquer que seja o ente paleontologicamente detectável, e em cima do pedaço de osso eles constroem um monstro, de um outro pedaço de osso ao lado ferido, eles constroem uma história de que os dois se atacaram, luta jurássica, e fica todo mundo vendo como se tivesse sido. Não, e olha que legal. Mas eu não terminei, é sério que eu estou dizendo. Não, mas olha que legal. O que você acabou de falar. Antigamente, o profeta falou que viu roda com olhos para tudo quanto é lado. E ninguém viu. E foi crime. Mas porque se hoje ele dissesse, a gente internava o cara. Pois é. Então, olha só. Esse critério com o qual nós estamos julgando é o critério com o qual nós seremos julgados. Quem fotografou a ressurreição? Tinha alguém mais predisposto a ver o ressuscitado? Esse senhorzinho, tenente de Colares, estava mais predisposto a ver o ressuscitado do que Maria Madalena? Depois de 3 anos de paixão e de experiências táteis de todos os graus? Ou seja, se você for trabalhar em cima dessas categorias, nós terminamos de matar o homem como ser que testemunha. Nós acabamos de terminar com a possibilidade da credibilidade de qualquer que seja o testemunho humano. Nós já estamos num ponto tão grave que até quando se filma, a descrença intrínseca é tão grande que o cara diz, não, deve ter sido alguma incidência inexplicável de luz que produziu isso. Já nem isso serve. Por quê? Porque a predisposição é negar. E pior ainda, o Juruma gravou o que eles diziam lá e não se viu nem como prova as próprias palavras daqueles que gravaram, de tanto que as pessoas não acreditam mais na outra. Então, nós estamos entrando num momento grave, a meu ver, é sobre o significado do que seja ou não seja testemunho humano, do que seja crível e do que não seja crível. Então, por exemplo, eu quando apresento um negócio desse aqui, não é porque eu seja um aficionado, não pense em outra coisa, eu passo a vida fazendo outras coisas sem pensar nisso. Eu só acho que esse é um elemento ilustrativo, extremamente ilustrativo e significante do que está acontecendo com a maquete interpretativa da mente humana e com a mudança de paradigma, de afirmação e de validação ou não que se afirma. De qualquer que seja o testemunho. E mais do que isso, nós estamos entregando a um grupo mínimo de pessoas o poder de determinar se é real ou não é real. É isso que está acontecendo no fim das contas. Então, mais do que essa viagem aí, o que me intriga é a transferência de responsabilidade interpretativa para terceiros. O que me intriga é a bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. É a nulificação do testemunho humano. O que me intriga é o espírito de estelionato e mentira que se está transferindo para qualquer que seja
a declaração humana. O que me intriga é o fato de que, por esses critérios, a gente tem que acabar o programa e ir embora, porque Jesus não ressuscitou dos mortos. Mas por que essa postura inconsciente de negar o fato? Hã? E por que essa postura inconsciente Vai de perguntar, o alienado não sabe. negar? Aham. Ele não sabe, ele só entra no barco, é politicamente correto, é supostamente maduro, é sensato, é sábio. Os homens de cabeça estão agindo assim. Você vê, por exemplo, documentários científicos. Eu fico olhando, eu saco os caras longe. Aí você vê, tem um fenômeno mais ou menos como esse. Aí chamam um cara que, teoricamente, é o Manja melhor pouco do mais. tema Aham. para ir lá. Mas como ele é cientista, ele sabe que a comunidade científica inteira o está observando. Para ele poder dar o testemunho de que aquilo ali é e ele aposta a mãe naquilo ali, a evidência tem que ser quase estupradora. Do contrário, meu amigo, ele vai dizer, parece, tem a semelhança dele, mas não se pode afirmar, porque nós estamos habitando o mundo da descrença mesmo. É como se a gente, a nódoa de dúvida que a gente lança um sobre o outro, é quase como se eu te dissesse assim, você é incapaz de se perceber no mundo. É. Quer dizer, aquilo que você percebe e admite como verdade, nada daquilo tem valor, a não ser que venha chancelado Por um conjunto outro de práticas institucionalizadas. que ninguém me disse E quem eu foi que fez esse que fez upgrade esse sistema. nele, para ele se tornar a mente e a sensorialidade absoluta validadora do que seja o experimento humano. Então é contra isso que eu me insurjo. Eu acho que é um desrespeito com gente. É um desrespeito com gente ferida, com gente machucada, com gente que morreu, com gente que ficou enlutada, com gente que ficou tão engasgada com o que experimentou que acabou se matando. Semelhantemente é como a questão dos judeus, por exemplo, né? Que você chega ao disparate de haver quem diga, escreva e quem siga essa doutrina de que o Holocausto não aconteceu. Ainda que o cara te mostre pessoas mortas, né? Aos Diz, milhões. aqui, ó, eu tô aqui com a minha marca de Auschwitz, aí o cara olha e diz, não sei, sai, No vídeo lá. O cara vai e diz que não houve, ele fala mesmo. Os processos de auto-engano são infinitamente mais poderosos do que a imposição da realidade. Esse é que é o fato. Houve um tempo em que a realidade era mais poderosa do que o auto-engano humano. Porque o homem não descria do homem tanto quanto o homem descrê do homem hoje. Por todas as razões justificáveis e injustificáveis também. E, sobretudo, pelo endeusamento da categoria científica como sendo a única que possui os sacerdotes para com validar. poder de validação. E o cara não vê que aquele sacerdote científico que valida aquilo, às vezes no oculto ele faz a bruxariazinha dele, ele é ultra supersticioso, ele é, Tem as em mandingas casa dele. a mulher dele diz que ele é doido, que ele quer enfiar cabo de vassoura no ânus dela, mas lá no laboratório vestido daqueles valéus, ele vira um homem que sabe o que é e o que não é, e essa mentalidade de rebanho vai toda seguindo esse negócio todo. Né?